convidei aqui a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, para falar um pouco para a gente. Ela é uma das autoras também do requerimento para a convocação do ministro. Certamente está indicada pelo seu partido, para fazer perguntas ao ministro Abraham Weintraub, mas a deputada Tabata ela está à frente de uma comissão recém-criada, instalada ontem. Nós, inclusive, fizemos uma live a respeito desse assunto, uma comissão externa criada para acompanhar o trabalho do MEC muito de perto. Eu gostaria que a senhora falasse da expectativa em relação a esse trabalho aqui e dizer desse momento que se não único, mas um momento raro de convocação de um ministro a, digamos assim, um peso político numa decisão como essa, não é, deputada? Eu acho que tem duas coisas que estão aqui envolvidas que vão impactar o que a gente está vendo hoje. Ontem a gente viu um anúncio de várias pessoas da base do governo de que haveria um corte nos recursos da educação e na sequência a gente vê o recuo do recuo. Então, na minha visão, foi uma tentativa de desmobilizar o que está acontecendo hoje nas ruas e aqui no Congresso, mas eu acho que serviu para dar mais força ainda para o movimento. E aí hoje a gente acorda com a notícia de que o presidente chamou quem estava nas ruas de idiotas úteis. Então, acho que o ambiente realmente está muito tenso e a melhor resposta que a gente pode dar é falar, olha, não estamos aqui porque somos idiotas úteis. E quem está na rua não é porque é idiota útil. A gente está aqui porque se tem uma coisa que pode unir o Congresso, que pode unir as pessoas na rua, é a pauta da educação. E acho que a melhor resposta que a gente pode dar à manipulação de ontem, à fala do presidente de hoje, é receber o ministro e colocar um basta no que está acontecendo. A nossa educação não pode ficar refém dessa guerra ideológica. E foi isso que motivou tanto a criação da comissão externa de acompanhamento do MEC, quanto a convocação do ministro aqui no plenário. A senhora menciona um episódio que ontem, inclusive, chamou muita atenção e eu gostaria de saber se a senhora já considera esse episódio de alguma maneira esclarecido, porque ontem circulou essa notícia, inclusive dada por alguns líderes, de que o presidente telefonou para o ministro, testemunhado por vários líderes, cobrando que os cortes fossem revistos, que não houvesse mais cortes. E depois, outras lideranças partidárias disseram que essa informação era um boato e houve uma cobrança até por parlamentares que testemunharam esse telefonema do presidente da República ao ministro Weintraub. Acredito que esse seja um dos primeiros pontos a ser esclarecido aqui na fala do ministro. Se ele não fizer na sua fala inicial, deve ser objeto de questionamento. Qual é o entendimento até o momento desse episódio, na visão da senhora, deputada? Como foi uma coisa de 2 horas, mais ou menos, para que houvesse o recuo do recuo, como a gente está chamando, na minha visão foi uma manifestação de preocupação com as mobilizações que a gente está vendo nas ruas hoje e a tentativa de desinformar as pessoas, de colocar um contra o outro, de manipular. Tanto que a gente reforçou muito aqui ontem no plenário, eu fui e falei também que a gente não podia se desmobilizar por causa dessa fala. Que enquanto não saísse no Twitter do presidente, a gente continuaria mobilizados. E tanto que a gente fez um esforço muito grande para falar para as pessoas, continuem nas ruas. Então, o entendimento que a gente tem hoje é que foi uma tentativa de desinformação, de manipulação, e a gente continuou, porque enquanto o presidente não se pronunciar sobre isso, ou o ministro da Educação, a gente vai continuar mobilizado. E qual a avaliação que a senhora faz do movimento nas ruas no dia de hoje? Está apenas começando, né? Em São Paulo está marcado para ter começado agora às 2 da tarde. A gente teve aqui um movimento muito bonito em Brasília e eu acho que mostra um pouco disso. Poucas pautas conseguem unir um país tão polarizado como o nosso. E eu acho que a educação está conseguindo. Então eu vi pessoas que votaram no Bolsonaro, que não votaram no Bolsonaro, falando, a gente está aqui pela pesquisa, pela educação. E eu acho que esse pode ser um começo de um movimento grande para falar que, pelo menos nessa pauta, a gente não vai aceitar a guerra ideológica. Perfeito. Muito obrigado. Então, Muito deputada obrigada, Tabata Amaral, PDT de São Paulo, ela que é, repito, a presidente da coordenadora da comissão externa criada recentemente, instalada ontem, para acompanhamento dos trabalhos do MEC, do Ministério da Educação.